Estamos ao vivo nesse momento com o engenheiro João Belmiro Freitas, que é coordenador da Comissão Eleitoral do pleito de amanhã à presidência da Sersul. Engenheiro João Belmiro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Imigrantes, prazer estar aqui. João é familiar aqui de Turvo, com certeza, né? Com certeza. É, né? Há muito tempo já, João? Casados? É. Há 89, também indo para 30 anos de casamento agora em maio. Então tá certo, né? A esposa daqui, então, é conhecidíssima também, né? Eu sou casado com a Luciane Pescador, filha do falecido seu Afonso Pescador e da dona Lídia. E a gente nos conhecemos na empresa que nós trabalhávamos, numa mineração de carvão lá em Criciúma. E o casamento foi aqui em Criciúma, aqui em Turvo, em maio de 89. Opa, então tá certo. Então tá chegando perto aí já os 30, então, né? 30 anos esse ano, com certeza, então tá bom. Graças a Deus. Já fizemos um check-up aqui do João aí para os nossos ouvintes, a sua esposa também. A gente é legal a gente conversar, porque daí já o pessoal também, os nossos ouvintes, né? Já tem um conhecimento também de quem é o nosso entrevistado, né? E descontrai, e a gente não está tão habituado com o microfone, fica um pouco melhor também. Então né? tá certo, uma descontração é bem legal, né, João? É. Bom, mas o engenheiro João Belmiro Freitas, ele é coordenador da Comissão Eleitoral, né? Para o pleito da Sersul. Nós falamos aqui, antes de entrar no ar, você já esteve como coordenador em outras eleições, né? Na Sertrel e na Sermofu, agora esse ano. Uhum, perfeito. Então, já foram duas este ano, então, que você participou, né? Isso. A Sertrel é de... Treviso. E a Sermofu de Morro da Fumaça. De Morro da Fumaça. Perfeito. Isso. Bom, vamos trazer agora, então, já algumas informações aqui do coordenador. João, nesse início de conversa, o que você pode colocar para a gente, então? Primeiro esclarecer como é que funciona essa questão da comissão. O Estatuto prevê que o Conselho de Administração ele forme uma comissão da eleição. Essa comissão ela é formada por um membro da federação, eu estou aqui representando a Federação das Cooperativas de Energia de Santa Catarina, a FECOERUSC, um membro do Conselho Fiscal, um membro do Conselho de Administração e 3 membros de cada chapa concorrente no pleito. Uhum. No caso das chapas, nós temos 12 pessoas representando as chapas. Sim. Vale frisar que no comitê não tem um juiz ou não tem um número 1. O comitê é uma equipe que transcorre sobre o estatuto, sobre as condições de eleição, sobre o regulamento, sobre as coisas que vão funcionar e onde for unânime as questões são normais e quando ocorre alguma divergência foi colocado em votação e a maioria resolve determinados itens que seriam divergentes. Eu gostaria também de colocar que eu estou aqui representando a comissão. Sim. Então, assim, tudo que a gente vai colocar aqui é a expressão da comissão. Não Perfeito. Tem posição pessoal nenhuma minha, porque eu tenho que fazer a função que eu fui designado, que seria de representar os pontos que a comissão definiu. Perfeito. E essa comissão aí tem todos os integrantes também das chapas, as 4. Três, né? Isso que você acabou de citar. 3 representantes por chapa. Uhum. Né? Perfeito. Muito bem. É legal essa sua explicação, então, porque o ouvinte, então, já fica sabendo que é uma decisão tomada, né, juntamente com também pessoas que fazem parte das 4 chapas. Frisar bem assim, não tem definição nenhuma, por exemplo, o Conselho de Administração da Sersul, ele tem um representante na comissão, mas o Conselho em si, ele não define os itens referentes à eleição. Quem define é a comissão, e na comissão tem essa composição, e sendo que das 4 chapas nós temos 3, devemos nos reunir ainda agora às 10 horas na Sersul para aparar as últimas arestas para a eleição de amanhã. Sim. E o Conselho de Administração e a Sersul, ele colabora no sentido de dar todas as condições para que a comissão providencie o que a comissão acha necessário para que funcione de maneira boa o dia de amanhã. Perfeito, muito bem.
Bom, vamos lá então para as primeiras informações suas, então, após essa definição sobre a formação dessa comissão, porque nós vamos ter urnas, né, em 5 municípios de abrangência da Sersul, né? Eu vinha ouvindo a Imigrante no caminho e pensei assim, ó, eu vou ter muito pouco o que falar, porque já foi falado quase tudo. Você estava ouvindo desde o início do programa, então, que eu trouxe. Eu vim de Criciúma no caminho ouvindo. Mas eu pensei assim, ó, eu vou só ratificar várias coisas que já foram ditas. O que o Moro falou no programa. Mas mesmo assim tem algumas questões importantes. Então, assim, ó, no Turvo, nós temos 6 urnas na Escola Básica João Colodel. Uhum. Votam os eleitores de Turvo. Agora, o detalhe é assim, ó, votam os eleitores que fizeram a ficha de cadastro com endereço no Turvo. Se nesse meio, nesses anos todos, alguém fez a ficha de cadastro no Turvo, saiu dali e foi para o Timbé, por exemplo, mesmo que ele more no Timbé hoje, tem que ficar atento aonde ele fez a ficha cadastral, porque mesmo morando no Timbé, ele pode estar na lista do Turvo. Isso é importante. Essa já era uma das primeiras dúvidas que alguém havia me perguntado, porque de repente pode ter uma casa lá em Timbé do Sul e uma casa aqui em Turvo. Então, se ele votaria lá em Timbé, votaria em Turvo, mas não, né? Não, é onde ele fez a ficha de cadastro, com endereço. De cadastro, muito importante. É, bem importante, porque para não ter aquele problema de repente, chegar no Timbé num determinado horário para votar e o nome dele não vai constar na relação do Timbé. Uhum. É onde, conversando com o pessoal da Sersul, eles colocaram assim, ó, Belmiro, é onde ele fez a ficha. A ficha de cadastro. A ficha de cadastro, então, certo. Isso tem que ficar bem claro. Então, se o João Belmiro fez o cadastro lá no Timbé do Sul, mesmo residindo no Turvo, tem que votar o João vai votar lá em Timbé. Lá em Timbé. Tem que ficar, muito bem claro isso. Tá certo, então. Isso é já uma dúvida já dirimida, com certeza. Tá, uma outra coisa, então 6 urnas no Turvo, na última listagem, então, vão estar aptos a votar 4.649 pessoas na geração e 6.675 na distribuição. No Ermo, 2 urnas na Escola Educacional Básica Pedro Simão. Votam no Ermo, também fica atento para isso. Sim. Aí vem de novo o termo. Quem tiver ficha cadastral no Ermo, Jacinto Machado, Araranguá e Sombrio. Uhum. Quem fez a ficha cadastral nesses municípios votam no Ermo. Meleiro, 4 urnas. No Ermo ainda, 1.440 na geração, 2.122 na distribuição. Meleiro, 4 urnas, Escola Educacional Básica de Meleiro. Votam em Meleiro quem tiver ficha cadastral no Meleiro, Maracajá, Forquilinha, Nova Veneza e Criciúma. Isso. Tem uma parte de Criciúma também. Tem, que pega um pedacinho de Criciúma. Sim. Então, 2.947 pessoas na geração, 4.098 pessoas na distribuição. Uhum. Morro Grande, 2 urnas. Escola Básica Ana Machado do Altoé. Eu vou ser repetitivo para fixar. Para fixar, sim. Quem tiver ficha cadastral no Morro Grande. E aí lá votam só as pessoas de Morro Grande. Perfeito. Lá em Morro Grande somente que votam, né? Fica atento que não é onde tu tem o ponto de consumo, é onde tu fez a ficha cadastral. Né? Quando eu divulguei aqui a relação de 5.454 eleitores associados aqui que seriam aptos em Turvo, é muito importante, porque o associado vai receber, então, 2 cédulas para votar? Na prática vai acontecer o seguinte, eu até anotei isso. Sim. Nós vamos ter pessoas que vão poder votar só na distribuição. Só na distribuição? Ou só na geração, ou na distribuição e geração.
Então, quando ele entrar, vai ser olhada a lista dele. Tem duas listas lá, a da geração e da distribuição. Sim. Se a pessoa estiver apta nas duas, ela vai receber duas cédulas. Já vale frisar, a da distribuição vai ser na cor branca e a da geração na cor azul. Muito importante, então. Ela vai com as duas cédulas para a cabine, vota nas duas e vota e coloca na mesma urna as duas cédulas. Sim. Como tem cores diferenciadas, na hora do escrutínio fica fácil separar pelas cores os votos da geração e da distribuição e fazer o escrutínio. Mas vejam bem, pode ser que a pessoa vote só na distribuição, só na geração ou nas duas. Tá? Perfeito. Isso tem que ficar bem claro também. Então tá certo. É muito importante, então, essa definição de geração e de distribuição. Isso. Se eu vou votar, de repente o meu nome vai estar lá, separadinho, geração e distribuição, ou somente uma lista só? Não, vão ter duas listas. O nome vai ser conferido nas duas listas. Sim. O Pedro está na lista da distribuição e não está na geração, ele recebe, o presidente da mesa assina a cédula dele, o mesário que fez essa verificação do nome dele na distribuição também assina a cédula, ele se dirige ao ponto de votação, vota na distribuição, numa cédula branca, e coloca o voto dele na urna. Se ele chegar, o nome dele estiver só na geração, a mesma coisa vai ocorrer em relação ao voto da geração, só que ele vai receber só uma cédula azul. Sim, perfeito então. Né? Então, vamos repetir então, a geração, qual é a cédula, a cor? Azul. Azul. Isso. E a distribuição? A branca. A branca. Muito bem. Ficou definido assim para ficar bem mais fácil também E coloca apenas as na duas na mesma urna. Para facilitar também o processo. Né? E também para na hora de colocar, tu teria uma urna só numa sessão só. Se a comissão fez por bem e achou melhor proceder assim. Perfeito, muito bom. Então já estamos aí dirimindo várias dúvidas, já está surgindo mais perguntas aqui também, aí depois a gente vai passar. Porque de repente você vai colocar alguma coisa, eu vou esperar você colocar, porque de repente pode ser as mesmas perguntas dos nossos ouvintes aqui, né? Certo. Então, por favor, continue então. Vamos lá. Crianças não acompanham o eleitor na cabine de votação. A criança pode acompanhar a pessoa até na sala, mas ela fica separadinha e a pessoa vai sem a criança na urna. Foi definição também. Sim. Idoso ou qualquer pessoa com alguma dificuldade de expressar seu voto pode entrar acompanhada de pessoa devidamente identificada. Tá? Pode acompanhar? Se tiver alguma pessoa que é sócia e queira expressar o seu voto, mas tem algum tipo de dificuldade, se permitiu que uma pessoa que acompanhe ela pode fazer o acompanhamento até a urna. A urna. Perfeito. Então, esse também é um detalhe bastante importante, com certeza, né? De novo aqui, o local de votação é no município onde o associado fez a ficha de cadastro quando se associou. Não será permitido levar o celular até a cabine de votação. Ele deixar na mesa com o mesário. Tem que deixar na mesa com o mesário. Perfeito. Não pode, de repente, bater a fotinha ali. Não pode, para evitar, certo, né? Para evitar isso, a comissão achou por bem que não é permitido levar o celular até lá. Sim. Aqui importante, para exercer seu direito de voto, levar documento oficial com foto, identidade ou carteira de motorista, tem que ter fotografia. Somente isso é necessário para a votação. E estar adimplente com a cooperativa. O adimplente seria o seguinte, estar em dia com as faturas da cooperativa, da distribuição, até 28 de fevereiro. Então, vamos pegar o mês de março, onde ele consumia energia. De forma geral, o vencimento era lá 7, 8 de fevereiro. Se esse vencimento foi pago até 28 de fevereiro, o sócio está apto a votar. Qualquer outra dívida que ele tenha anterior a essa data,
ele também está impedido de votar. Certo. Ele não pode ter dívida com a cooperativa anterior vamos colocar, anterior ao que consumiu em janeiro de 2019, que venceria em fevereiro, e que ele teria até o dia 28 de fevereiro para fazer o pagamento. Então pode acontecer que, de repente, o associado vá até a mesa para votar, mas aí, automaticamente, quem está na mesa avisa. Você não pode votar porque está inadimplente. O que vai ocorrer é o seguinte... Não está o nome na lista, então. O que vai ocorrer é o seguinte, esses casos, em cada município vai ter uma secretaria, onde fiscais das chapas poderão estar, onde pessoal da Sersul também vai estar lá com computadores, com o sistema todo funcionando. A comissão de eleição a comissão vai estar reunida aqui no Turvo. Então, já vamos esclarecer tudo. Sim. Então, qualquer dúvida que ocorra na hora da votação, a pessoa se dirige, digamos que ela esteja impedida pelo presidente da mesa de votar. Ela se dirige à secretaria para dirimir a dúvida, o porquê que aquela inconsistência está ocorrendo. E a cooperativa, os funcionários da cooperativa analisam o sistema e passam, de forma geral, o problema para a comissão que vai estar aqui no Turvo. Então, em cada município vai haver uma secretaria geral. Em todos os municípios. Sendo que as questões que, de repente, chegar na secretaria e constatar que houve algum tipo de equívoco, a pessoa já estaria apta a votar. Dependendo da situação, vem para a comissão que vai estar aqui no Turvo e ela avaliza aquela situação e depois procede a aptidão ou não do voto. Perfeito. Estamos então com o engenheiro João Belmiro Freitas conosco, tirando dúvidas a respeito então da eleição para a Sersul, que vai acontecer amanhã. Bem, vamos aqui a algumas perguntas então. Você teria mais algum detalhe ou vamos às perguntas dos nossos ouvintes agora? Tiver no final. Você faz as suas considerações finais. Então vamos lá. Vamos tentar aqui tirar algumas dúvidas aqui a respeito dos nossos ouvintes. Só o associado pode votar ou o cônjuge também pode? Só o associado. Só o associado. Isso. As pessoas. Pode complementar. Não, seria uma pessoa por ponto de consumo cadastrado. Perfeito. As pessoas que têm as duas cédulas, azul e branca, podem votar na mesma chapa? Pode votar na mesma, como pode optar chapa 1 de um lado, chapa A de um lado, chapa B do outro. São duas eleições. Certo. E ele tem o poder de optar por qualquer chapa em qualquer uma das duas. Pois é, então pode votar em uma chapa com a cédula azul e em outra chapa com a cédula branca? Com certeza. Com certeza? Sim. Então pode votar tranquilamente. Sim. Certo. Falando ainda sobre isso, engenheiro, pessoas que estão em débito na distribuição, mas não na geração, vota do mesmo jeito ou de repente o contrário? Como é que fica essa situação? É uma questão que, inclusive, eu conversei com o pessoal da cooperativa agora de manhã. Vejam bem, a pessoa só teria débito na distribuição. Quem é sócio da geração não tem débito. Então, quem tiver débito na distribuição até 28 de fevereiro não poderia votar na distribuição e poderia votar na geração. Por isso que é importante, então, quando chegar no local de votação, consultar a secretaria. Essa, inclusive, era uma das dúvidas que de ontem para hoje surgiu dentro da comissão. Nós temos uma reunião às 10 horas. Esse tema vai ser mais aberto ainda nessa reunião das 10 horas. Mas, num primeiro momento, e numa informação que eu obtive da Sersul, não existe uma fatura e um débito do associado na geração. Então, como ele não tem débito, ele está apto a votar. Ele é sócio e estaria apto a votar. Perfeito. Então, muito importante também essa sua informação. Agora, engenheiro, as empresas têm que ter contrato social
autenticado? Tá, vamos esclarecer uma coisa. Esse foi um dos pontos onde a gente teve divergência dentro da comissão, e quando houve divergência, houveram chapas que defenderam uma posição, outras outra, e tivemos que ir para votação. E por maioria, a comissão definiu o seguinte: pessoas jurídicas, seu representante legal mediante apresentação do original ou fotocópia do contrato social. No caso de pessoas jurídicas, sem autenticação. No caso de entidades associadas, original ou fotocópia autenticada do livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal ou documento de delegação emitido por autoridade competente. Então, para pessoas jurídicas, frisar, a comissão definiu que só a fotocópia basta, e no caso de entidades, original ou fotocópia autenticada. Muito bem. Tá. Então, olha bem essa informação, hein? Então, João, por favor, então nos repita, porque para o ouvinte ficar bem atento, então, a essa pergunta que foi feita. Tá. As pessoas jurídicas, o representante legal, mediante apresentação. No caso do original, sem problema algum, em momento algum. Está apto nas duas. No caso das pessoas jurídicas, o seu representante legal, mediante a apresentação do original ou fotocópia do contrato social. Não frisa autenticado, só fotocópia. Somente a fotocópia. E nas entidades, original ou fotocópia autenticada do livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal ou documento de delegação emitido por autoridade competente. Isso é o que a comissão definiu. Perfeito. Então, é a definição através dessa comissão que você citou aqui já no início do programa, que foi formada para os procedimentos contra a eleição. Com composição na comissão de 3 representantes também por chapa. Perfeito. Engenheiro, bom dia, Moro. Eu tenho uma dúvida. No mês de fevereiro, eu paguei no dia 28, e no mês de março, que agora eu paguei dia 7. Será que eu posso votar? Se ele pagou no dia 28, o mês relativo a janeiro, a fatura de janeiro, ele pode votar. A fatura de fevereiro, ela só vence lá 7 de março. 7 de março. Então, ele não tinha nenhum débito em 28 de fevereiro. Então, é bem assim, ó, o consumo de fevereiro foi emitida a fatura para ele pagar em 7 de março. Então, lá em 7 de março, ele não tem dívida nenhuma com a cooperativa se ele tiver pago até janeiro todas as faturas. Tranquilo? Perfeito. Então, assim, ó, o que o associado tem que verificar é o seguinte: o consumo de janeiro, que vencia lá em 7, 8 de fevereiro, se aquele consumo ele pagou até 28 de fevereiro, ele está apto a votar, desde que anteriormente a janeiro ele não tivesse dívida nenhuma com a cooperativa, com a distribuição. Agora, qualquer consumidor que tenha consumido em fevereiro e que a fatura dele vem para 7 de março, mesmo que hoje 27 de 28? Hoje é 29. 29 de março. De março. Não tenha pago ainda a fatura de fevereiro, ele está apto a votar. Para esclarecer, consumiu janeiro, pagou. Vencimento fevereiro, pagou até 28 de fevereiro. Não tem dívida nenhuma anterior. Novembro de 2018, março de 2017, não tem dívida anterior nenhuma, ele está apto a votar. Que fique bem claro, então. Não tem dívida nenhuma até dia 28, vai lá e exerce o direito de voto. E para esclarecer, o consumo de fevereiro vencido em março não caracteriza ainda a dívida, porque não existe terminou, a dívida até 28 de fevereiro. Exatamente, já terminou a data aquela, né? Dia 28. Isso. Perfeito. Engenheiro, acho que deve ser o seguinte aqui, né? Qual a diferença entre transmissão e geração? Acho que deve ser o associado, que é da distribuição, e da geração, deve ser, né? Nós não temos transmissão aqui, tem geração, geração e distribuição. Né? Então, quem é o associado da distribuição e da geração?
A CESU, se eu não me engano, foi a partir de 2011, ela fez ela fundou, no caso, a cooperativa de geração. Aham. Naquele momento, eu não sei tanto histórico, mas eu vou falar dentro daquilo que eu sei, né? Aham. Extraoficialmente. Naquele momento, os sócios da geração foram transferidos para a geração, todos os sócios que eram sócios da distribuição aptos na data que foi fundada a cooperativa. Digamos que lá tinham 12 mil sócios na distribuição. Sim. Aqueles 12 mil sócios foram transferidos para a geração e viraram sócios da distribuição e da geração. A partir dali, por que tem mais sócios sempre aptos a votar na distribuição e menos sócios na geração? Porque a partir dali, quem veio se associando, se associou só na distribuição, não mais na geração. Sim. Porque tiveram aquele direito de serem sócios na geração as pessoas que eram sócias da distribuição quando a geração foi formada, quando ela foi feita. Feito. Veja bem, é o ponto de vista meu diante daquilo que eu conversei com o pessoal da cooperativa. Já responde automaticamente, né? Já deve responder. Moro, se tem casa alugada, inquilino não pagou, está no nome do proprietário, o proprietário está em dia, vota? Porque está no nome do proprietário, né? Tá, mas aquela fatura está no nome do proprietário e é um débito com a cooperativa. Com a cooperativa, então o proprietário não pode votar. Porque é uma unidade consumidora da CESU, da distribuição, que não está em dia com a cooperativa. Como está no nome do proprietário, ele não pode votar. Ele não pode votar, né? É a minha interpretação. Sim, sim, mas é lógico, né? Porque o inquilino não tem o nome, né? E se o proprietário, e se a fatura está no nome do proprietário, a dívida do inquilino passa a ser a dívida dele, né? Exatamente. Se o Moro é inquilino do João Belmiro, o Moro não pagou, o João Belmiro não vota. Porque eu estou em débito com a cooperativa. Perfeito. É a minha interpretação. Mas essa deve ser a interpretação também geral, né? Então, portanto, também não pode votar, né? Então, fica sem direito a exercer o direito de voto. Porque é um débito, né? É um débito que ele tem, né? Isso. Perfeito. Você tem mais alguma colocação para a gente, João? É importante essa última colocação. A votação, eu vi no caminho que tu falou disso, mas é bom esclarecer mais ainda. Ela se encerra às 17 horas. Aí, olha só, o detalhe é nessa frase, ó. Quem estiver na fila para votar na sua urna às 17 horas, receberá uma senha, que será distribuído do último da fila na direção do primeiro que esteja lá perto da porta para votar. Sim. E estes votarão. Quem chegar na fila da sua urna após as 17 não votará. O que eu quero colocar com isso? A pessoa pode estar dentro do colégio às 17 horas, a 30 metros da sala onde ela iria votar. Se às 17 horas ela não estiver na fila, ela tem que estar lá na fila da urna dela. É tipo uma eleição. Quando 10h17, o presidente da mesa sai da sala e entrega a senha para o último da fila. Meio minuto depois, a pessoa que estiver lá a 10 metros da fila não vai votar. Então, assim, para não correr esse risco, para não gerar discussão, para não gerar problema, esteja na fila 10 minutos, não deixa para o minuto final, porque pode dar problema. E essa pessoa não vai votar. Pode perder o direito de votar. Com certeza. Porque isso já aconteceu aqui também nas eleições aqui de Turvo, do Estado, que a pessoa não estava no local, depois tentou chegar para votar e não conseguiu. Tem que estar na fila, né? Tem que estar. É bem importante assim. 2 minutinhos para as 5, está ali a fila, vamos lá para a fila. Vai lá na fila para não correr esse risco, porque aí, de repente, do ponto de vista de regra e de regramento, se coloca assim, 17 horas. Entregou, olha só, entregou a primeira senha para o último da fila. 30 segundos depois a pessoa não vota mais, porque o último já recebeu a senha. Então isso tem que ficar bem claro. Perfeito. Engenheiro, só para a gente falar uma pergunta aqui. Bom dia, aqui em casa a mãe tem a energia no nome dela.
e a outra do aviário está no nome do pai. Os dois podem votar? Os dois podem votar, diferentes, com certeza. São dois consumidores diferentes. Perfeito. Continue, por favor. Encerramento final já, que aí eu gostaria de... Tem mais aqui, eu acho que deve, vamos ver aqui. Alguém está dizendo assim, sobre aquela, o inquilino que está em débito e tal e não pagou, tem alguém, um ouvinte dizendo assim, acho que pode votar, porque o locatário, se tiver um contrato, isenta o locador da responsabilidade. Seria um bom senso, não sei daí como é que fica essa situação. Veja bem, nós temos uma reunião agora às 10 horas da comissão, a última reunião. Eu coloco isso para a comissão definir. Então é uma coisa muito fora do normal e que aí eu penso que com a comissão a gente define. Mais uma pergunta aqui. A inquilina que está com a conta de luz atrasada, mas vai colocar em dia hoje. Não. A proprietária pode votar amanhã? Não, né? Só até o dia 28. Exato. Não, com certeza não. Isso é perfeito. Sem dúvida alguma. Então você vai fazer agora as suas considerações finais, porque depois eu tenho uma pergunta para fazer para você também. Certo. Primeiro eu gostaria de agradecer, e aqui na Sersul ficou muito evidente isso, a isonomia do Conselho de Administração perante a eleição. Ele deixou a comissão de eleição totalmente à vontade e a disponibilidade de vários funcionários da Sersul criou uma comissão interna para apoio à eleição. Vejam bem, diferentemente das várias outras cooperativas, que a eleição é num ponto só, é central, do ponto de vista de logística, isso facilita muito. O Estatuto da Sersul e a administração da Sersul possibilita que tenhamos essas urnas em todos os municípios. Sim. Isso facilita muito para o associado, mas do ponto de vista de logística, ele é bastante complicado. Secretarias nos vários pontos, alimentação para o pessoal que vai colaborar nas urnas. Para vocês terem ideia, as pessoas que vão ficar na função de presidente de mesa e de mesários são funcionários que de forma gratuita vêm de outras cooperativas para colaborar no processo. Então a gente vai ter gente vindo de Jacinto Machado, Praia Grande, Coopera, de várias cooperativas do sul do estado para auxiliar no dia. A gente já quer de antemão também agradecer esses funcionários e os funcionários da Sersul que têm dado um apoio bastante grande para a comissão nesse processo. Perfeito. Seria isso. Muito bom. Agora uma pergunta minha para você. Certo. Como é que fica a imprensa nesse processo todo? Diga para a gente se nós podemos, de repente, divulgar extraoficialmente alguma coisa, ou somente o resultado final, ou vamos ter um local lá, porque nós fazemos sempre a nossa cobertura e você também já conhece o nosso trabalho com certeza. Tá. O escrutínio vai ser no centro de eventos. Onde houver apuração, vai ser só das pessoas nominadas pelo Estatuto para estarem lá, e a imprensa vai ter um local do lado, onde várias pessoas devem estar circulando, como se fosse essa sala e a outra ali, num local fechado a apuração e no outro local aberto dentro do centro de eventos, mas não lá na rua, fora das grades, a mídia vai poder circular tranquilamente e saber do resultado após a apuração. É somente no final mesmo, então? Só no final. Não tem extraoficial? Até porque essa de extraoficial tem aquela questão. Nós já tivemos, por exemplo, uma eleição da Sermofur no ano passado, uma eleição bastante apertada e uma diferença mínima de votos que gerou recontagem. Então, assim, não pode lidar com esse tipo de situação e partir para uma recontagem com a informação dada, a chapa A venceu por 3 votos, por 1 voto. Então, assim, fica muito mais tranquilo e a comissão e quem vai participar do escrutínio mais tranquilo, após, quando todos os votos estiverem contados e a chapa que tiver ganho 100%, a imprensa vai ter o resultado.
Bom, você acredita, João, que de repente até umas 7h30 da noite saia o novo presidente? Eu acredito Depende, assim, né? ó, eu penso que em função do processo de ter que esperar as urnas, a primeira urna só vai ser aberta depois que todas as urnas chegarem ali. Nós temos urnas nos vários municípios. Eu não vejo como nós não esteja fazendo a abertura das urnas antes de 18h15, 18h30. Temos duas cooperativas para contagem de votos. Eu penso que deva ser entre 20 e 21 horas, ou entre 19h30 e 20h30. Eu não acredito num processo assim tão rápido, Moro. Perfeito. Né? Então vamos aguardar realmente, e nós já queremos agradecer a sua disponibilidade, que você trouxe todas essas informações necessárias, todas as dúvidas dos ouvintes foram dirimidas, né? Eu desejo sucesso a você na coordenação, também a esta comissão. Com certeza. E eu deixo o microfone da nossa emissora a seu inteiro dispor para as suas considerações finais. Agradecer o pessoal da comissão, que a gente tem tratado de forma muito boa, um pessoal, como eu sempre digo, gente boa, né? O Turvo é local, é um dos lugares onde a gente tem muita gente boa, e que tudo transcorra normalmente, que todos exerçam o seu direito ao voto, e espero ter contribuído com os associados para dirimir as dúvidas que houveram. Com certeza. E a gente certeza. está sempre à disposição. E amanhã a gente vai conversar durante todo o processo eleitoral e depois durante a apuração. Ao pessoal da comissão e da CERSUC que nos está apoiando, obrigado.